sua vivência, na escalada da sua violência contra a igreja do Senhor. E agora, irmão Saulo, eu tenho algo para te dizer, e você está preparado para ouvir, porque você viu Jesus, ouviu Jesus. Olha, irmão Saulo, o Senhor me disse que falasse para você, que Ele, o Senhor, vai te mostrar a partir de agora o quanto você haverá de padecer por amor do Evangelho dele. É certo que Saulo, já convertido, transformado, ele deve ter dito: eis-me aqui, que se cumpra em mim aquilo que o nosso profeta messiânico havia falado, porque agora eu entendo que Isaías era um profeta messiânico, agora eu entendo que tudo aquilo que Isaías falara lá no capítulo 9, lá no 53, estava referente a ele, Jesus de Nazaré, o Messias. Agora ele também é o meu Messias. E Saulo passa a testemunhar por Damasco, naquelas ruas, uma vez que fora para perseguir, mas agora passa a pregar o Evangelho. E passa também a sofrer, começa a sofrer perseguições por causa de uma situação que assim ele estava pregando a palavra do Senhor. Aqui ele relata toda a sua história, todo o seu sofrimento, toda a sua dor. O tempo passa. Paulo então chega ao fim da sua carreira. O grande apóstolo de Cristo morre decapitado. Atos dos Apóstolos não encerra com um amém. Atos dos Apóstolos não cessa a história da ação do Espírito Santo, da ação dos apóstolos, da ação da igreja, porque ela continua. Ela continua. O tempo passa, os anos seguem, muitos outros fizeram história, muitos outros pregaram doutrinas. Vieram homens de Deus que se importaram com a situação da igreja, concílios e mais concílios foram sendo feitos para reunir os líderes, para ver o que se passava, para ver o que se podia fazer para melhorar. As coisas estavam acontecendo, o diabo se levantando cada vez mais, porque ele não sossega, ele já é derrotado, mas ele esqueceu disso, e ele continua tentando fustigar, atrapalhar, impedir, destruir ao crescimento, ao avanço da igreja de Cristo na terra, embora ele saiba que não vai conseguir, porque ele já sabe que ele já recebeu o título de derrotado, em nome de Jesus. Então, meus queridos, passou-se o tempo, homens teólogos sérios, homens estudiosos da palavra, que escreveram muitos livros, comentários bíblicos, e a igreja continuou. Veio um problema sério entre o tempo da frieza espiritual da igreja, quando ela se afasta da sã doutrina bíblica, mas Jesus não deixou de salvar ninguém por isso, e foi no período em que a igreja se institucionalizou como algo voltado para a política, desde os anos 300 da era cristã, na conversão de Constantino imperador. Mas aí veio depois a reforma, com Lutero, vieram as doutrinas da graça com Armínio, veio a doutrina da salvação pela predestinação segundo Calvino, mas a igreja não deixou de existir. Alguns aderiram à doutrina de Calvino, João Calvino, são os calvinistas, uma vez salvo, salvo para sempre. João Arminiano, ele então diz que não, a salvação é pela graça, mas ele inclui algumas doutrinas que também trazem uma certa dúvida. Melhor então a igreja entendeu, e hoje continua entendendo, que não somos de Calvino, não somos de Armínio, mas somos de Cristo Jesus, na doutrina dos apóstolos, porque ela é bem melhor. Ela foi aprendida com quem estava ali a ensinar, Jesus o Senhor, que ensinou para os apóstolos aquilo que ele nos ensinou. Paulo, o apóstolo, também tendo aprendido com Jesus, porque ele ficou com Jesus muito tempo aprendendo, depois que ele foi ter com os apóstolos, e ele disse que Jesus, na noite em que foi traído, ele disse: eu aprendi do Senhor o que também vos ensinei. Então, queridos, passa-se o tempo. 1902, mais ou menos, começa um grande movimento, avivamento pentecostal no mundo, lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos. Vários homens de Deus, crentes, querem ir para lá para saber como era, o que estava acontecendo, e cada um que ia era impactado com o poder da renovação espiritual pentecostal.
algo que parecia que o inimigo já tinha conseguido fazer, ficar assim, né, com uma fumacinha, mas não, o Senhor estava ali. E assim o Senhor levanta 2 homens, batiza com o Espírito Santo. Eles tinham saído da Suécia, um morava nos Estados Unidos, e quando eles voltam para a Suécia, eles se conhecem. E meus irmãos, a história foi contada nesta noite. Esse diário pioneiro de Gunnar Vingre é uma biografia do seu filho Ivar Vingre, que escreveu. Na introdução ele diz aqui que quando o pai morreu, esse homem veio a morrer no ano de 1933, no dia 29 de junho, morreu aos 53 anos de idade, Gunnar Vingre, com doenças contraídas aqui no Brasil. Essas doenças que na época não haviam vacinas para elas, febre amarela, malária e vai por aí. Esse homem, ele deixa uma família, e aqui diz o seu filho, que quando ele estava mexendo nos papéis, no acervo de livros do seu pai, ele encontra várias folhas de anotações, tudo amareladas, e ele encontrou um bilhete com grandes letras vermelhas que dizia assim: Ivar, que é o nome dele, Ivar Vingre, guarda isto. Então, ele diz que no nome do Senhor Jesus me esforcei da melhor maneira possível para que esta parte da história do movimento pentecostal fosse preservada para informação e bênção aos irmãos. Hoje nós temos esta biografia de Gunnar Vingre, escrita pelo seu filho Ivar Vingre. E nela nós temos aqui alguns relatos que eu gostaria de fazer conhecido para a Igreja de Cristo, porque afinal de contas, ainda que o Brasil seja beneficiário, ainda que muitas outras denominações que antes eram tradicionalíssimas acabaram tendo que ceder ao poder do Espírito Santo e hoje elas estão renovadas. Hoje temos Batista Nacional, que vamos dizer assim, é uma igreja renovada e um pouco tradicional. Nós temos a Igreja Batista Renovada, que nasceu de uma chama pentecostal. Temos a Igreja de Nova Vida, temos as igrejas neopentecostais, enfim, tudo isso fruto de um grande e tremendo avivamento. Então as igrejas denominacionais foram beneficiadas através da chama pentecostal da Assembleia de Deus, que nasceu em 1911. E nós que estamos aqui dentro hoje, celebrando, comemorando, glorificando ao Senhor pela vida desses 2 pioneiros, nós somos os maiores. O Brasil é beneficiário, as igrejas também, mas nós que estamos dentro do coração da Assembleia de Deus, como assembleianos, nós podemos dizer que somos os maiores beneficiados nisso. Por quê? Porque nós estamos dando continuidade ao que eles começaram. A história de Gunnar Vingre, ela não termina neste livro. O filho aqui explica isso, ele diz: olha, não tive como terminar a história do meu pai, não tive como terminar a história do que ele fez pela Assembleia de Deus no Brasil, porque alguns documentos não estavam juntos do que ele havia escrito para dar continuidade, até porque a vida dele foi descontinuada com 53 anos de idade. Já o outro não, o outro morreu com 81, 82, eu vou olhar depois ali. Então, meus queridos, por que a história de Gunnar Vingre não termina neste livro? Por que a história de Atos dos Apóstolos não termina no capítulo 28 do livro? Porque essa história da igreja, ela não termina, ela continua. Este parou, a igreja continuou, outros continuaram. João Carlos um dia vai parar. Hoje mesmo conversei com uma irmã sobre isso. Eu falei, eu preciso entender ainda a vontade do Senhor, sobre quem Ele vai enviar, sobre quem Ele vai preparar na igreja para me substituir. Isso me preocupa a cada dia. Não sei por quanto tempo vou durar. Posso ser filho do arrebatamento,
Mas eu não posso deixar de preparar alguém que vá continuar a obra que pastor João Carlos continua aqui, como foi bem relatado aqui, a sequência do que Daniel Berg, Gunnar Wingen, para nós continuamos. E nesse tempo, no dia 9 de janeiro de 2005, a Assembleia de Deus Pedra Viva, ela nasce. Então, queridos, até quando o pastor precursor desta obra vai estar aqui com vocês? Não sei. Daniel Berg volta para o seu país de origem. Ou, desculpem, quando ele vem para cá, ele estava pastoreando uma igreja, quando o Senhor Jesus falou que ele viesse para cá. Então, meus queridos, assim como nós vemos homens de Deus que pastoreiam igrejas e o Senhor tira e leva para outro canto, como vai ser com o pastor João Carlos? O importante é que os obreiros que temos na casa, os outros que virão, porque Deus pode trazer, os que ainda não são obreiros dentro da casa, que sentem uma chamada para uma vida ministerial. Davi tem falado isso para mim. Assim que ele chegou, Davi falou: pastor, Deus me diz, eu quero ser pastor, eu sinto vontade, eu sinto essa chamada de Deus. Precisamos que esses jovens, precisamos que essas mulheres de Deus, porque não vai demorar, nós vamos também aqui separar mulheres para o ministério pastoral. Por que não? Então, queridos, é preciso que você, mesmo que não tenha chamada, ou que tenha chamada, ou que ainda não sabe se tem, que Deus ainda vai chamar, é preciso que cada um de nós façamos uma coisa. Aquilo que você, com a sua bandeirinha, você levantou, as bandeirinhas foram recolhidas, está na sua mão, então pega ela, pega a sua bandeirinha. A minha veio escrito trabalho, a sua veio qual? Isso, só falando, pode falar. Fala, pode falar. Isso. Tá bonito. Tu já viu naquele jornal hoje, quando aparece negócio sobre trabalho, aparece um montão de boquinha falando? Faz parte. Olha só. Tá bem. Olha o que eu pude ler. Isso aí não foi o pastor que mandou fazer, não. Foi o Espírito Santo que inspirou as irmãs, os irmãos, e assim foram feitos. A irmã Lise foi imprimindo isso em casa, colocou isso no palitinho. Todo mundo trabalhou, cada um fez uma coisa. Olha só o que você tem aí na sua mão, que representa cada um como corpo. Todas essas palavras estão em você. Não é só essa bandeirinha, só com esse nomezinho isolado, não. Tudo que eu vou ler para você, que está na mão de cada um, se somos um corpo no Senhor, tudo isso é para você, ó. Está aí escrito: amor. A obra de Deus não pode ser feita se não tiver amor. É o amor que nos faz ir além, porque a Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se não houver amor, não adianta. Pode ter uma igreja cheia de dons, pode ser poderoso no repeté, pode fazer descer fogo do céu. Se não tiver amor, isso tudo vai passar, porque somente o amor, lá na eternidade, prevalecerá entre os dons e entre o fruto. É o amor. O amor é o centro de que converge em todos os dons e todos os frutos. Se não tiver amor, não há mansidão. Se não tiver amor, não há revelação. Se não tiver amor, não há tolerância. Se não tiver amor, não haverá perdão. Então, se você quer fazer a obra de Deus, ainda não tem amor, tem ódio, eu não posso me lembrar, que eu quero te matar, eu desejaria que ela morresse, você não serve para ser crente. Porque o que eu li aqui na biografia desses dois homens aqui, teve um que conta que quando eles estavam numa sala, louvando a Deus, porque o que mais fala esses dois livros aqui é de louvores e adoração a Deus com hinos que eles cantavam, que eles aprendiam. Hoje nós não cantamos hinos da harpa o dia todo, mas você pode cantar vários hinos que tem hoje milhares de
cantores evangélicos espalhados e você pode cantar muita coisa, pode até baixar eles pela internet.